Quem de vocês que está aqui comigo nesse vídeo acredita que hoje a comunicação, mais do que nunca, é um ponto extremamente importante nas nossas vidas? É a chave de sucesso. Mas sucesso para o quê? Não é só no trabalho não, gente, que eu tô falando. É nas suas relações afetivas, amizade social, no seu marketing pessoal, com a família. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a sua comunicação e das pessoas que estão próximas a você para aprender a ter fluidez nessa área da sua vida, fica aqui comigo porque esse vídeo é para você. Então vamos lá, meus amores. O foco aqui é a numerologia pitagórica e eu escolhi esse tema assim de comunicação hoje, né, falando de expressão, justamente com o objetivo de ajudá-los, para que nós possamos entender as pessoas com quem eu estou me relacionando, porque elas se comunicam de determinada maneira, antes de rotular. Quem de vocês já olhou para uma pessoa e fez assim: nossa, essa pessoa é tão séria, nossa, não dá nem para chegar perto, dá a impressão que vai dar uma resposta atravessada. Aí você conhece essa pessoa melhor e você vê que não é nada daquilo. Ou o oposto é verdadeiro, aquela pessoa que é comunicativa, é brincalhona, e você acha que você pode sim até passar assim de alguns limites, eu digo, de brincadeira, de chamar de bate-pronto para ser, que você acredita que essa pessoa vai aceitar. E aí quando você vai ver, ela diz não, ela diz que ela tem que se programar. Pois é, gente, é essa a questão da expressão na numerologia pitagórica que é responsável pelo que eu mostro ao mundo e como eu me comunico. E por que nós temos essas divergências? Vou dar um exemplo. Uma pessoa pode ter alma 8, falando de personalidade, e ela expressar o número 3. A alma dela é de uma pessoa que gosta de tudo organizado. Mas o seu campo da expressão tem fluidez, ela é comunicativa, ela é brincalhona, mas não é que ela seja assim verdadeiramente. É isso que nós precisamos entender, e muitas vezes das relações afetivas nós temos probleminhas, porque eu olho o que? A primeira impressão é que fica, eu me identifico com a expressão, sendo que a alma da pessoa é de uma outra forma, tem uma outra característica e muitas vezes opostas. Vou falar aqui das expressões do número de 1 a 9 e 11 e 22, que é o que a numerologia pitagórica trabalha. E se você não conhece, eu estou deixando o link aqui no nosso site, no nosso canal, para que você possa entrar lá e aprender a calcular. Então vamos lá? Para você que tem expressão 1 ou conhece alguém que tem esta vibração no seu mapa numerológico natal, são pessoas que falam de maneira objetiva, rápida, direta, não perdem tempo, elas vão direto ao ponto. É isso que o número 1 trabalha. Por quê? Porque ele busca se colocar de uma forma muito incisiva. Pode dar a impressão de pessoas que assim não têm paciência quando você está falando. Pessoas que têm a expressão de número 2. Se esse é o seu caso, as pessoas de número 2, elas gostam de deixar o outro falar. E quando elas estão se comunicando, elas aceitam até ter a partes na fala, com receio de magoar outra pessoa. O que significa partes? Ela se permite ser interrompida, só para não gerar um mal-estar. Então são pessoas que às vezes você olha e fala assim, nossa, fulana fala, outra interrompe, ela não diz nada. Gente, vamos entender, é assim que ela funciona. Se eu entendo esse mecanismo, olha só, já falei aqui do número 1, que fala de forma rápida, direta, objetiva, podendo aparecer até uma pessoa fria, né? Eu já sei que para eu ser assertiva com esta pessoa de expressão 1, eu também tenho que ficar o quê? Atenta ao que ela está falando. Já na expressão 2, não é que ela é boba, a natureza dela. Ela é o número 2, é o número da diplomacia. Então, como ela não quer magoar, se alguém interromper, ela deixa, porque ela é paciente, né? Então, se eu entendo este mecanismo desta pessoa que tem expressão 2, eu já sei que ela, ao falar, ela fala pacientemente e eu procuro me controlar para não interromper o verbo daquela pessoa, porque senão ela vai permitir. É assim que funciona, gente. Agora vamos para a expressão 3. São os grandes comunicadores. Gente, o dono da comunicação é o número 3. Quem tem o número 3 na expressão, nós numerólogos usamos a mesma expressão que a astrologia. É um número que está domiciliado, ele está na própria área de atuação dele. Então são pessoas que falam rápido, gostam de conversar, são tagarelas e elas entram em qualquer lugar que elas podem não conhecer ninguém. Mas como elas têm o dom da fala, elas conseguem rapidamente interagir para se comunicar, nem que seja superficialmente, por não entenderem da profundidade daquele local que ela está.
E um cuidado, tá? Você que tem a expressão 3 é para não falar demais, né? Em exagero, que nós chamamos em psicologia de verborragia. Então, você tem esse dom? Trabalhe com muita propriedade. Toma só cuidado para não entrar nesta postura. Agora vamos falar da expressão 4. Gente, quem tem expressão 4 são conhecidos como os ranzinzas. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, ela é tão séria. Nossa, essa pessoa, ela quer tudo, sabe, muito certinho. Até na fala dela, ela é toda organizada. Ela se coloca de maneira estruturada e com a expressão um pouquinho fechada. Esta pessoa, esta é a forma dela de querer passar a verdade, de falar as coisas de uma maneira estruturada e planejada para você, para que você compreenda. São pessoas que falam pouco. O número 1, ele vai direto ao ponto, mas ele até fala. Agora o 4, ele é mais reservado e nós temos que respeitar. Tipo, não chega assim para um colega seu, uma amiga, seu namorado, e fala assim, ai, fala. E essa pessoa tem expressão 4. Gente, isso é pensa assim, é um ultraje, tá indo contra a natureza dela. E isso pode gerar atrito no relacionamento. Ou eu coloco um profissional de expressão 4 para fazer o marketing da empresa. Não vai dar certo. Não é a habilidade dessa pessoa. A habilidade dela é falar sobre o quê? Regras, normas, procedimentos, situações que são mais detalhadas. Por quê? Porque ela se coloca desta maneira. Agora vamos falar da expressão 5. O 5, como número 3, também é um grande comunicador. Gente, ele fala sobre tudo e todos. Também tem a habilidade de entrar numa situação, numa reunião, numa reunião de amigos, que ele nem conhece ninguém, só foi convidado e foi, e consegue se colocar. Mas como? Com leveza. Porque ele consegue se soltar, ele é ousado. Então a comunicação do número 5, ela é carregada de ousadia, mas também de muita sensualidade. Porque são pessoas que gostam de mostrar todo o seu desprendimento, o seu desapego, de simplesmente fluir com aquela situação e com as pessoas que estão ao redor dela. Agora vamos falar da expressão 6. A expressão 6 se coloca com calma, gosta de harmonia ao falar, às vezes se perdem na fala, porque são um pouquinho prolixos. Querem muito entrar no detalhe, falando com toda essa harmonia, com toda essa calma, que acaba se perdendo, né? E aí, sabe aquela pessoa que está conversando, está falando com você, depois ela fala assim, nossa, peraí, eu me perdi, eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. São as expressões 6, mas eles se colocam de uma maneira muito amorosa. O verbo dessa expressão 6, eles são acolhedores, são carinhosos, porque é a vibração do amor. Agora vamos falar da expressão 7. É uma expressão também que vocês podem olhar e falar assim, nossa, essa pessoa acha que ela sabe de tudo. Ou então, nossa, como essa pessoa é reservada. Ela é tão misteriosa, porque os que têm expressão 7, eles trazem esse ar de mistério. E, inclusive, é um motivo de serem muito o quê? Olhados. Eles atraem as pessoas por esse mistério no ar. O outro que está ali quer descobrir o que tem atrás daquelas cortinas que tem aquela expressão 7. Eles se colocam também de uma maneira reservada, como o número 4, só que não tão sério. Mas eles se colocam com propriedade, com sabedoria e assim, de uma classe. Eles gostam de ser muito educados na maneira de se colocar e de expressar principalmente o seu conhecimento. Eles se colocam com muita profundidade também, se colocam com detalhe, porque eles se preocupam com a crítica. Agora vamos falar da expressão 8. Gente, vocês já viram aquelas pessoas? Vocês falam assim, nossa, essa daqui é a cara da riqueza. Gente, é a expressão 8, porque é o número do status, da prosperidade. Então, quem tem expressão 8, eu teve uma cliente que eu atendi, ela falou isso pra mim, agora por isso, Kátia, eu entendi fazendo meu mapa que todo mundo vive me pedindo ou dinheiro emprestado, ou acha que eu tô sempre bem, que eu tô nadando na grana, que eu tô estourando financeiramente, porque ela expressa um 8. São pessoas extremamente elegantes, tá? Por ser o número do status, elas fazem questão, assim, sabe, de se vestir bem. E ao se colocar, elas se colocam com uma certa altivez. São muito justas na sua fala, é uma fala verdadeira, transparente, sabe? Focada na honestidade. Mas também são muito diretos, objetivos, querem mostrar logo o objetivo daquilo que elas estão se colocando e pode sim, como o número 1 e o número 4, parecer que são um pouquinho frias,
que não estão querendo interagir com profundidade. Um, porque ele é muito rápido e objetivo, tipo, vamos, não tenho tempo a perder. O 4, porque ele é reservado e ele quer o quê? Tudo muito estruturado. Não quer ficar perdendo tempo com, sabe, interrupções no meio da fala que não fazem parte daquele foco. O número 8, ele já demonstra frieza o quê? Primeiro porque ele traz essa energia do status e da altivez. Mas também porque ele quer o quê? Ele trabalha o planejamento, ele é muito visionário. Então, quem tem essa expressão 8 faz questão de passar os seus planos com muita, não só estrutura, mas tipo assim, ó, vamos olhar a meta. Tudo que vai falar, até no relacionamento, se vai chamar para jantar fora, vamos sair para jantar fora, porque hoje a gente tem que comemorar. E aí isso vai ser bacana para a gente se distrair um pouco. Veja, o verbo dessa pessoa, ela tá chamando para sair, já tá falando o porquê, qual o objetivo e qual o resultado que ela espera. Agora vamos falar da expressão 9. A expressão 9 faz parte daquele grupo dos bons comunicadores, que é o número 3 e o número 5. Só que o 9, gente, ele também fala pra caramba, né? Como eu disse, são os comunicadores. Só que qual o detalhe do 9? O 9, ele às vezes ele fala mais do que deveria. Como é a vibração do sem preconceito, né? Ele acaba falando sem pensar, acha que não vai magoar, pode dar a impressão de ser fofoqueiro. Os expressão 9, eles têm dificuldade em guardar segredos. Olha a dica aí. Agora o 1, o 4, o 7 e o 8 guardam os segredos como ninguém. Agora o 3, o 5 e o 9, eles têm essa dificuldade. O 9 principalmente por não enxergar problemas no que ele está falando. Ou quando a ficha cai, já passou, ele já falou. Por quê? Não é só por não ter preconceito, mas é por essa facilidade de interação social, por ser também um número emocional. Então são pessoas, gente, que é uma delícia você sair, passear, eles te introduzem em reuniões que você não conhece ninguém, fazem você se sentir acolhidos, porque ele é um número do convívio social transpondo barreiras de raça, sexo, cultura e religião. Agora vamos falar do número mestre, número 11. Quem tem essa vibração na expressão, além de ter todas as características do número 2, que eu citei lá no início do vídeo, né? Porque o 11 ele tem duas vibrações, 11 e 2. O 11, na sua expressão, ele gosta de falar de uma maneira profunda, holística, com muita sensibilidade. São pessoas que, só de nós estarmos perto, se essa pessoa estiver trabalhando o 11 na luz, por ser este número de cura, né? De emanar, manifestar coisas boas, a gente se sente bem. Que são pessoas que passam esse bem-estar. E finalizando, vamos falar do número 22. Que o 22 também tem duas vibrações, o 22 e o 4. O 4 que eu falei no início desse vídeo e o 22 que é o grande construtor. Então são pessoas que quando se colocam, gente, você enxerga a liderança naquela pessoa. Você vê que ela está falando para te passar conhecimento. Então aproveita tudo que essa pessoa está falando ali. Também são pessoas que são carismáticas. Olha só, dá uma quebrada naquele 4. Coloca de maneira organizada, estruturada, tem uma certa reserva, mas tem carisma. É aí que o 22 ele dá aquela pitada, sabe? Daquela liderança mesmo, motivadora, que o 4 não tem, mas o 22 tem, porque ele é o número da liderança de grandes grupos, grandes equipes, é o alquimista, são pessoas que pela sua fala podem trazer grandes mudanças. Então é isso, meus amores, são essas as expressões pela numerologia pitagórica. Aproveita para descobrir qual a sua, veja qual a sua forma de se colocar, até para você entender por que algumas pessoas te veem de uma determinada maneira. Mas não só isso, aproveita para também conhecer as pessoas que estão à sua volta, saber da expressão delas, para que você tenha um canal adequado de comunicação, para que você tenha uma assertividade no seu verbo, na sua troca. Muitas vezes estamos com conflitos em relações por besteirinha, só por não entender os detalhes, as características daquela pessoa. É esse o objetivo do meu vídeo aqui com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Se gostou, compartilha. E nós nos vemos aqui no próximo vídeo. Um beijo enorme.